Vocês veem minha tela? Sim. Sim. Então, vamos pegar aqui esse exercício aqui, que a gente já... De qualquer maneira, eu ia voltar neles. Então, aqui a gente tem o teste T para uma amostra. Peraí, deixa eu ver. Aqui, ó. O teste T, neste caso aqui, quando foi calculado através do uso da fórmula, aqui não importa, mas assim, só para a gente se situar, tá usando o teste T para uma amostra, comparando a média amostral com a média populacional. Então, nós temos neste exercício 14 graus de liberdade, e foi através do uso da tabela T que a gente chegou no valor crítico aqui, que desenhou no gráfico. Calculamos usando a fórmula este valor aqui de menos 1,06. Está aqui mostrando que é na região de aceitação de H0. Vamos tentar, olhando pela tabela T, eu nunca vou ter o valor exato do p-valor, mas pela tabela T eu vou conseguir ter uma ideia do p-valor, e aqui eu posso ter certeza que o p-valor será maior do que os 5% do nível de significância, por isso que está na região de aceitação. Então, o que eu preciso para olhar na tabela T? Sempre eu preciso saber quantos graus de liberdade eu vou ter para eu poder olhar. Então, vamos guardar esse número, ó, 1,06. E eu vou lá na linha do 14 graus de liberdade. Cadê a tabela? Aqui. 14 graus de liberdade é esta linha aqui, certo? Observa que aqui está 4, aqui está 3, aqui está 2,9, 2,6. Vocês estão percebendo que ela está diminuindo na linha do 14 graus de liberdade, que é a minha linha de interesse. Eu estou procurando o valor de 1,09. 1,09 não aparece aqui na linha, mas eu posso imaginar onde que ele poderia ser situado se a tabela fosse mais completa. Onde que ele seria situado? Mais para cá, mais à direita, tá? Então, o menor valor que a tabela me mostra para 14 graus de liberdade é 1,3. 1,3, aqui, olhando o teste bilateral, já teria um p-valor de 20%. Estão vendo aqui? Então, a única coisa que me permite saber aqui é que o p-valor é maior, vindo mais para a direita, ele seria maior do que 20%. Ok? Eu não sei se é 30, se é 40, se é 50, se é 21, mas eu sei que o p-valor seria maior do que 20%. Vamos ver um outro exemplo. Aqui, por exemplo, eu tenho 9 graus de liberdade. Vamos ver quanto que o teste deu. Opa. Ó, o teste para 9 graus de liberdade, este teste aqui, deu 0,98. Então, eu vou procurar lá na tabela com 9 graus de liberdade, tá aqui. Agora, eu vou procurar o 0,98. Tá vendo que também é a mesma coisa, ó, ele tá para cá. Ele tá para cá. Então, significa o quê? Que a significância, né, que é o p-valor, a probabilidade de significância, vai ser menor do que 20%. Vou procurar outro valor ainda para a gente ver um que seja significativo. Só ver se esse é. Aqui. Então, aqui nós temos 18 graus de liberdade. Vou olhar na tabela T, na linha lá do 18 graus de liberdade. O valor de 3,34. 18 graus, tá aqui a linha. 3, quanto? Quem me lembra? 3,34. Então, ó, 3,9, 3,19. Percebam que o 3,34, que é o valor, né, que foi calculado pelo teste T, seria alguma coisa aqui, entre esses dois valores. Opa, entre esses dois valores, no teste bilateral, eu estaria entre, né, 0,1 e 0,5%. Então, altamente significativo. O p-valor estaria entre 0,1% e 0,5%. Deu para entender? Deu sim. Agora, lá, quando a senhora deu os dois primeiros exemplos, uma hora a senhora falou que seria um P maior e outra hora menor do que 20%. Como é que eu sei? Maior do que 20%. Nos dois exemplos, o p-valor seria maior. Podia ser 20, 21, 25, 20,
28, 30, 40, 50, sempre eu tenho que localizar na tabela aproximadamente onde que o valor calculado para o teste T se encontra naquela linha dos graus de liberdade. Então, vamos pegar aqui o exemplo de 14 graus de liberdade. Estou aqui nesta linha. Se eu encontrasse alguma coisa entre 4,14 e 3,35, estaria aqui. Se eu encontrasse alguma coisa menor do que 1,34, sei lá, 1,23, eu só saberia que está aqui. Lembrando que qualquer valor, 14 graus de liberdade, o nível crítico está aqui, 2,14. Se o valor calculado estiver para o lado de cá, vai ser significativo, vai ser um p-valor menor do que o 5%. Se o valor estiver para o lado de cá, caminhando para a direita, vai ser não significativo. Eu vou aceitar H0, o p-valor será maior do que o 5% do nível de significância. Ok? Eu recomendo, né? Eu acho interessante a gente colorir esta linha aqui, passar uma caneta marca-texto, ou pelo menos, né, fazer a margenzinha aqui do nível de significância de 5% bilateral, porque esse é o valor, assim, de destaque, que separa, né, os significativos dos não significativos. Ok, Jaime? Ô, professora, então, deixa só para fechar o pensamento aqui. Então, dessa parte que está aí, do 0,05 à direita, né, é o valor que fica significativo. A direita não, a esquerda fica significativo, a direita não significativo. A esquerda, eu rejeito H0 e encontro uma diferença estatisticamente significativa. A direita, eu aceito H0 e concluo que não há uma diferença estatisticamente significativa. Lembrando também que os graus de liberdade é sempre N-1. Tudo bem. Mais alguém, gente? Alguma outra questão? Mas, de qualquer maneira, eu vou voltar aqui no início do teste T para a gente pegar o gancho de novo. Então, a gente começou a falar do teste T, a gente falou dos graus de liberdade, né? Que, vamos dizer assim, em linhas gerais, a gente pode falar que é N-1, é o número de valores que a gente pode variar livremente, mas nunca a gente vai poder variar. E aqui é o slide que eu acho mais importante, né, que a gente tem que retomar e entender bem, que o teste T, ele pode ser usado em 3 diferentes situações, tá? Ele é um teste paramétrico, portanto, ele compara médias, e, na verdade, ele compara sempre 2 médias. Peraí, deixa eu só silenciar meu celular, senão vai ficar... Então, ele sempre vai comparar 2 médias. Então, vamos introjetar isso. Para que serve o teste T? Para comparar 2 médias, para comparar a média entre 2 grupos, tá? Para comparar a média entre 2 grupos, a gente pode ter sempre 3 situações possíveis. E lembrando sempre que ele é um teste paramétrico, que vai comparar médias. Só a fazer uma observação antes da gente aprofundar mais no teste T. O substituto não paramétrico do teste T, que quer dizer que tem a mesma indicação dele, mas se eu quero comparar postos, se eu quero comparar, né, mediana, percentis, se a média não representar bem aquele conjunto de dados, eu vou usar o teste não paramétrico, que é o teste de Mann-Whitney. Eu sempre gosto de fazer esse T do Mann-Whitney bem pronunciado para a gente lembrar que é o teste T, substituto não paramétrico, Mann-Whitney, ok? Lembrando que se a amostra for grande, não tem problema eu usar um teste paramétrico. Mas se a amostra for pequena, com até 30 elementos, eu só posso usar o teste paramétrico se a variável numérica envolvida seguir a distribuição normal. Ok, então falando disso, agora vamos entrar propriamente no teste T, que é esse teste paramétrico utilizado para comparar a média entre 2 grupos. Então, como eu disse para vocês, a gente tem 3 situações. E quando vocês forem usar o teste T, a gente tem que pensar em qual dessas 3 situações a gente está com a situação que se apresenta enquadrada em qual dessas 3 situações, para a gente poder fazer o raciocínio adequado.
Então, uma primeira situação é assim: eu tenho uma amostra, e essa amostra tem lá um valor de interesse de uma variável numérica, eu tenho a média desta variável numérica, e por algum motivo eu desejo comparar aquela média com um valor geral que eu tenha populacional, quer dizer, que não é da minha amostra. Então, suponha que eu quero sugerir que a minha amostra seja compatível com a população de onde ela foi extraída. E eu tenho um dado do IBGE, eu tenho um dado do DataSUS, eu tenho um dado qualquer, eu tenho conhecimento do valor médio da população. Eu não tenho o banco de dados da população, mas eu sei, por exemplo, suponha, eu tenho que a pressão arterial sistólica da população brasileira seja 120. E eu quero comprovar, né? Eu quero mostrar que a média da amostra que eu extraí daquela população é compatível com a média populacional. Ou às vezes eu quero mostrar que é diferente, ok? Não importa. Aí eu vou usar o teste T para comparar uma média amostral com uma média de referência, com uma média populacional. Neste caso, eu vou usar esta fórmula aqui, teste T para uma amostra, ok? Segunda situação que a gente pode, né, ter a opção de usar o teste T. Quando eu vou comparar duas médias amostrais independentes. O que significa duas médias amostrais independentes? Quem faz parte de um grupo não faz parte do outro grupo. Automaticamente são pessoas diferentes. Então, se eu estou comparando a média de estresse entre homens e mulheres, ou a pessoa estará alocada no grupo de homens, ou a pessoa estará alocada no grupo de mulheres. Não são as mesmas pessoas. Se eu for comparar a média de colesterol entre quem toma o medicamento e quem não toma, entre quem faz exercício físico e quem não faz. Então, são pessoas diferentes. Ou a pessoa é classificada como ativa fisicamente, ou ela é classificada como inativa. São independentes, são pessoas diferentes. Então, se eu quero comparar duas médias, né, de dois grupos que são independentes um do outro, eu vou usar esta fórmula aqui. E a terceira situação que ficou faltando a gente conversar na semana passada, que é quando... Pode falar. Desculpa, só antes da senhora começar na terceira, às vezes eu estou sentindo dificuldade não é nem tanto de achar a resposta, mas às vezes é na escrita do resultado, né? Então, a primeira ficou clara para mim. Na segunda, revendo aqui minhas anotações, eu fiquei com a dúvida assim. Aí a senhora está comparando a média dos dois grupos. Essa média que eu estou comparando é sempre a média amostral de uma com a outra, não é? Sim. Aí, porque assim, na primeira eu estou comparando a média amostral com aquela referência na população. Nesse caso aqui, só é entre as amostras mesmas. Eu não vou de forma alguma comparar elas. Quer dizer, eu tenho elas, não estou buscando de forma alguma valor de referência na população, é isso? Não, está assim. Sempre, Tá. sempre. Desde o início da nossa disciplina, o nosso foco sempre vai ser a população. A gente usa a amostra, a gente usa os dados da amostra, os valores que a amostra nos apresenta para estimar verdades sobre a população, que é o nosso foco. Porque o que eu tenho na amostra, suponha que eu tenho a média de estresse de homens e a média de estresse de mulheres. Suponha, eu estou inventando valores aqui só para dar um exemplo. Suponha que a média, numa escala de 0 a 100, as mulheres tenham nível de estresse 52 e os homens tenham nível de estresse de 45. Ok? Eu estou vendo que é diferente. 52 é um número diferente de 45. Ou poderia ser igual, 50 e 50? Mas o que me interessa não é o dado da amostra. Eu estou usando a amostra para poder conhecer a população. Então, eu vou fazer sempre uma conclusão, eu vou usar um teste estatístico para ver qual é a probabilidade de que a diferença que eu encontrei na amostra exista ou não na população. O que está por trás do teste estatístico? O que está por trás desta média? Eu falei, a média das mulheres é 52.
Por trás disso tem o cálculo, a estimação do intervalo de confiança, que vocês viram lá com a Marise, né? Normalmente o intervalo de 95% de confiança. Então, para as duas médias, vão ser estimadas o intervalo de confiança. O que é você estimar o intervalo de confiança? É você fazer a inferência. Inferência é o quê? Quem lembra o que é inferência? Aquele ramo da estatística que se ocupa de pegar o dado amostral e devolver para a população. Então, quando eu pego a média amostral e estimo o intervalo de 95% de confiança que contém o verdadeiro valor populacional. Esse valor é o que me interessa, é a população, ok? Aí eu vou ver a sobreposição nesses intervalos de confiança. Eles estão sobrepostos? Porque o tempo inteiro, vocês têm que conceber que quando a gente trabalha com a amostra, a gente tem probabilidade de erro. Sempre. Se eu não quero ter zero probabilidade de erro, não quero ter nenhuma probabilidade de erro, só me resta uma coisa: trabalhar com o censo, trabalhar com a população. Se eu trabalhar com a amostra, alguma possibilidade de erro sempre vai existir. Eu posso sortear uma amostra infeliz, que não reproduza exatamente a mesma condição que a população apresente. Mas o legal da estatística é isso, é porque a gente trabalha com a amostra sempre com estimativas de precisão, sempre quantificando a probabilidade de erro. Então, quando eu calculo o intervalo de 95% de confiança, eu vou encontrar um intervalo que com 95% de confiança, eu atribuo 95% de confiança de que dentro daquele intervalo está contido o verdadeiro parâmetro, o verdadeiro valor lá que se encontra na população. Mas tem probabilidade de erro? Tem. De quantos por cento? De 5. 2,5 para baixo do valor mínimo do intervalo de confiança, 2,5 para cima do valor máximo encontrado estimado, né, pelo intervalo de confiança. O que os testes vão fazer? Eles vão medir essa sobreposição, essa probabilidade de sobreposição. Então, a gente vai ter uma estatística que vai mostrar para a gente a discrepância do que foi encontrado na amostra e o que seria esperado se a H0 fosse verdadeira. O que é H0 ser verdadeira? Se lá na população essas duas médias aqui neste exemplo fossem iguais. Qual seria a probabilidade de eu sortear uma amostra que deu uma diferença lá? Eu falei de 52 para 45, né, as duas médias de homens e de mulheres, quanto ao nível de estresse, nesse exemplo que eu inventei. Então, qual é a probabilidade de eu sortear uma amostra que mostre esta diferença, partindo da suposição de que lá na população as coisas são iguais, as duas médias são iguais? A probabilidade de eu sortear uma amostra que evidenciasse esta diferença é de 50%, é de 60%, é de 30%. Então, eu vou falar, é provável que as duas médias elas têm uma probabilidade grande de serem iguais. Eu não vou concluir pela diferença. Eu aceito H0 e fico, não quer dizer que elas sejam iguais, mas eu fico com a igualdade. Ok. Mas e se a probabilidade de eu encontrar essa diferença na amostra, partindo da suposição que lá na população as coisas são iguais, seja 1 em 1 milhão, baixíssima, a probabilidade 0,00001. Opa, então, muito possivelmente, lá na população as coisas não são iguais e eu posso, né, concluir rejeitando H0 e concluindo que há uma diferença entre esses dois grupos que estão sendo comparados lá na população. E eu sempre vou trazer medidas de precisão. Eu vou falar, olha, quando eu estou falando que é diferente, a probabilidade, olha o p-valor, a probabilidade de eu estar errando, quando eu concluo pela diferença, é de 0,0001. Muito pequena. Então, me dá segurança, me dá confiança, me dá respaldo para eu concluir que as médias populacionais, que é o que me interessa, a média amostral eu conheço. Eu quero concluir pelas médias amostrais. Eu quero concluir para as médias populacionais. As amostrais eu conheço. Ok? Deu para tentar fechar aí o quebra-cabeça? Deu sim, professora. Obrigada.
Então, vamos continuar aqui na terceira situação do teste, né? Estamos falando aqui do teste T, que é um teste paramétrico que compara duas médias. Vimos duas situações em que a gente vai comparar uma média amostral com uma média populacional de referência. Vimos que a gente pode usar o teste T também para comparar duas médias de duas amostras independentes, quem é de um subgrupo da amostra automaticamente não pertence ao outro subgrupo, são pessoas independentes. E a gente pode comparar duas médias também das mesmas pessoas, obtidas em momentos diferentes. Então, eu tenho, por exemplo, a média de peso antes e depois do uso de um medicamento, ou a média de peso antes e depois de um regime alimentar, durante, sei lá, 60 dias foi feito um regime alimentar. Então, eu peguei o peso antes, depois eu voltei no mesmo grupo e peguei a média depois. Outro exemplo, a redução do diâmetro abdominal após o uso de um creme redutor. Eu acho que tem esse exemplo lá. Então, eu tinha um diâmetro abdominal antes, uso o creme por um determinado tempo, e depois eu pego a média do grupo, da amostra, as mesmas pessoas, antes e depois de usarem por um tempo especificado aquele creme. Então, neste caso, as duas médias que eu vou comparar, elas são das mesmas pessoas. Eu vou comparar o indivíduo 1 com o indivíduo 1, o indivíduo 2 com o indivíduo 2, o indivíduo 3 com o indivíduo 3. Eles são as mesmas pessoas, antes e depois, em dois momentos diferentes. Então, eu posso também usar o teste T para amostras pareadas, tá? Então, são as três situações. Vamos ver a fórmula aqui, só para lembrar, porque às vezes a gente bate o olho e já até arrepia. Fala, ui, credo, tem fórmula aí. Mas elas são muito simples, elas são muito tranquilas. Então, nós vamos sempre usar, né, o X barra para denotar média amostral. Então, aqui eu tenho a média amostral. Aqui, qual é a situação aqui? Eu vou comparar uma média amostral com uma média populacional. Então, tá aqui, ó, é exatamente o que está acontecendo aqui. A média amostral menos a média populacional de referência com qual eu quero comparar, ok? Dividido, o que é isso aqui, gente? O que é S? Desvio padrão. O desvio padrão, o quê? Amostral ou populacional? Da amostra. Amostral, olha o teorema central do limite aqui. Quando eu desconheço o desvio padrão populacional, eu uso o desvio padrão amostral dividido por raiz de N. Então, se eu tivesse, ótimo, seria ótimo se eu tivesse o desvio padrão populacional, mas eu desconheço. Então, eu tenho o desvio padrão amostral dividido por raiz de N. O que é N, gente? É o número de pessoas na amostra. Número de indivíduos que eu tenho na minha amostra. Então, eu tenho lá uma amostra, aqui tem o exemplo lá, de 15 alunos que estão avaliando uma universidade. Então, eu tenho a média lá, suponha que a média amostral deu 80, eu quero comparar com a média, um valor de referência, uma média populacional, que é 85, vou ter o desvio padrão amostral, porque eu conheço, a amostra é minha, eu tenho os dados da amostra, e vou dividir por raiz de N, que nesse exemplo seria 15. Ok. Vamos para a segunda fórmula. Como é que eu olho essa segunda fórmula para usar o teste T para duas amostras independentes? Eu vou ter a média amostral do grupo 1, vou subtrair a média amostral do grupo 2, nível de estresse dos homens, menos o nível médio de estresse das mulheres, do grupo de mulheres. Então, as duas médias dos dois grupos subtraídas. Ok. O que é isso aqui? É o desvio padrão. Qual o desvio padrão que eu vou usar? O desvio padrão do grupo 1 ou o desvio padrão do grupo 2? Calcula uma média entre os dois. Ok? Faz uma média entre o desvio padrão do grupo 1 e do grupo 2 para você ser justo, para você levar os dois em consideração. O ideal seria fazer uma média ponderada. Se no grupo 1 eu tenho 100 pessoas e no grupo 2 eu tenho 200, essa média aqui deveria ser mais. Mas para a gente simplificar isso na prática, vai dar diferenças decimais. Então, quando a gente
faz na mão, para simplificar, para não ter que trabalhar com média ponderada, só calcula a média entre os dois desvios padrões, do grupo 1 e do grupo 2. Quando a gente usa no software, ele faz a média ponderada, tá? Mas ok, aqui para nós está tudo certo, a diferença fica muito sutil, nada que comprometa o exercício. Beleza, então calculamos o desvio padrão médio entre os dois grupos. Multiplicamos por raiz quadrada de 1 sobre o número de indivíduos que tem o grupo 1, no exemplo aqui, o número de indivíduos que tem, né, na amostra de homens, mais 1 sobre N2, que seria o número de pessoas que estão no subgrupo 2 da amostra, que no caso, no exemplo aqui, é o subgrupo das mulheres, ok? Então, seria, sei lá, se fosse 100 e 200, então 100 pessoas, 200 pessoas, 100 homens, 100, 200 mulheres. Então, também é uma fórmula muito simples. E agora a gente vai entrar nesse aqui, eu vou ainda falar mais exemplos, vou voltar em tudo aqui para a gente retomar da semana passada e poder aprofundar aqui. Mas quando eu tenho que comparar duas médias pareadas, ou seja, duas médias das mesmas pessoas obtidas em momentos diferentes, o que eu quero? Eu coloquei aqui, vocês têm que entender isso aqui, porque às vezes isso é grafado em diferentes livros de uma outra forma, mas a fórmula é a mesma, tá? Então, o que é isso? É a média das diferenças. Então, eu tenho lá, primeiro eu olhei as pessoas lá, ela tinha um peso antes de um regime alimentar. Então, eu vou ver o peso das pessoas. Vou listar. O indivíduo número 1, ele pesava 60 quilos. Aí, no segundo momento, esse indivíduo que pesava 60 quilos, ele passou a pesar 50 quilos. Então, ele houve uma redução de menos 10 quilos. Eu vou fazer isso para todos os indivíduos. Eu vou calcular a diferença entre todos os indivíduos. E aí, eu vou criar uma variável, que é a diferença. Né? Então, é menos 10 para uma pessoa, para a outra ganhou 2 quilos, mais 2, o outro perdeu menos 3 quilos, o outro ficou no zero, não fez diferença nenhuma. Então, eu vou ter todos aqueles valores e eu vou calcular a média dessas diferenças. Isso é o meu numerador, tá? Também, aqui depois eu vou ter o desvio padrão das diferenças. Então, eu calculei a média, vou pegar a diferença de cada observação em relação à média para calcular o desvio padrão. Aí vocês lembram que tem que elevar ao quadrado, dividir por n menos 1. Ok, mas isso aqui tudo o software dá para a gente. Aí eu encontro a variância, tiro a raiz quadrada da variância e chego no desvio padrão. Qual o desvio padrão? Das diferenças. Então, a média e o desvio padrão das diferenças das medidas antes e depois. Dividido também por raiz de n. Ok, simples assim, tá? E aí nós vamos lembrar que são 5 passos, deixa eu ver se está aqui, aqui, que a gente tem essa, para fazer à mão, a gente tem essa receitinha de bolo aqui, ó, 5 passos para a gente não errar. Primeiro, elaborar as hipóteses, a hipótese nula e a hipótese alternativa. A gente faz isso rapidinho, né? A hipótese nula, grosso modo falando, é a hipótese da igualdade. Então, que as duas médias que eu estou comparando, seja a média amostral e populacional, seja a média de amostra independente, seja a média de amostra pareada, não importa. Mas a minha hipótese nula é que essas duas médias que estão sendo comparadas, no caso aqui pelo teste T, são iguais, que elas não são diferentes. Ok? Aonde? Lá na população, a média populacional, o MI. Porque a média amostral eu conheço. Eu tenho lá o valor, a amostra, eu tenho os dados da amostra. O que eu desconheço é a população, e eu quero inferir para a população. Então, a hipótese nula é a hipótese de que lá na população as médias que eu estou comparando são iguais. E a hipótese alternativa é que elas são diferentes. Vou fixar um nível de significância. Comumente, a gente adota o nível de significância de 5%. Que é complementar a um nível de confiança de 95%. Então, normalmente a gente usa este valor, então este passo fica bem fácil, fica quase que automático, exceto nas situações em que, sei lá, o exercício ou o artigo, por alguma justificativa, adote um outro nível de significância, um outro nível de confiança, uma vez que eles são complementares. Então, 5% de significância, 95% de confiança. Se eu adotar 10% de nível de significância, eu vou ter um nível de confiança menor, de 90%.
Se eu adotar um nível de significância mais rígido, de 1%, lembrando que o nível de significância é sinônimo de erro tipo 1. Então, é complementar ao nível de confiança. Se eu adoto o nível de significância de 1%, eu tenho um intervalo de confiança, né, um nível de confiança, desculpa, intervalo não, eu tenho um nível de confiança de 99%. Ok, então esse passo é quase que automático, normalmente 5%. Depois eu vou escolher o teste apropriado. Aqui a gente está trabalhando só com o teste T, mas a gente pode ter 3 opções. Então, lê o problema, identifica qual é a situação que você tem e qual é o teste. Isso vale, essa receitinha aqui vale para todos os testes estatísticos. Então, você, vou comparar duas proporções, né? Duas amostras, duas variáveis categóricas. Então eu vou usar o teste do Q quadrado. Tá? Não, eu quero um teste, eu quero comparar duas médias, mas é um teste não paramétrico. Então, o teste estatístico que eu vou usar é o Mann-Whitney. Ok, aqui a gente só viu até agora, vocês só vão ter a opção de usar o teste T, porque a gente só conversou sobre eles até agora. Então, ver qual das 3 situações do teste T, né, a gente vai usar, vai estar diante, né, de qual situação. Aí eu vou ver o número de graus de liberdade para poder consultar a tabela T e verificar o valor crítico, que vai definir a minha região de aceitação e a minha região de rejeição. Pronto, eu desenho o gráfico e coloco lá o nível crítico. Ok, feito isso, eu já escolhi qual é o teste, eu vou pegar a fórmula daquele teste e calcular a estatística T. E aí eu vou desenhar aonde que o cálculo da estatística T se enquadra dentro, né, do gráfico que foi desenhado. Se dentro de região de aceitação de H0 ou na região de rejeição de H0. E aí eu concluo com base nisso. Para sempre, a gente vai usar, quando fizer à mão, esta estrutura aqui, esta receitinha mesmo, tá? Então, para qualquer situação, a gente usa isso. Então, tá. Então, primeiro a gente viu o teste T para uma amostra. Então, 15 alunos foram inquiridos quanto ao grau de satisfação, numa escala de 0 a 100 em relação a uma universidade, obtendo os seguintes valores. Então, eu tenho aqui os resultados dos 15 alunos. Um classificou lá a universidade como 75, outro deu 60, outro deu 55. E o exercício está mandando a gente testar a hipótese de que a média é 72, ao nível de significância de 5%. Quais as informações que eu preciso? Eu preciso da média do desvio padrão, tá? Então, aqui eu já coloquei essa informação, a média amostral é 68, o desvio padrão amostral é 14,6. Observe, gente, eu tenho dado da média amostral? Tenho. Ele é diferente da média populacional? É diferente. Mas eu posso ter aqui o acaso agindo. Pode ter dado 68 na minha amostra, mas talvez ela não seja diferente da população, do dado populacional. Eu estou vendo aqui, mas eu preciso saber com que confiança eu posso falar que isso aqui é diferente. Ou não posso falar que isso é diferente. Talvez seja igual. Se a probabilidade, né, de eu sortear uma amostra deste valor aqui, mesmo que a minha amostra seja igual ao valor médio da população, for muito grande, é preferível eu aceitar H0 e concluir pela não diferença. Então, é isso que está perguntando aqui. Eu posso afirmar que lá para a população é igual ou é diferente? Então, tá. As estimativas amostrais eu tenho. Agora, eu tenho que ver se isso é ou não, né, diferente ou igual ao que é apresentado para a população. Outra coisa que eu preciso para poder colocar lá na minha fórmula é o N. O N é de 15 alunos, consequentemente, terei 14 graus de liberdade. Então, diante dessas informações, eu já posso começar a fazer o exercício. Então, primeiro passo, elaborar as hipóteses. A hipótese nula, H0, é que a média amostral é igual à média populacional, e a média populacional que ele deu lá para a gente é de 72. Então, é um jeito de escrever. Eu poderia falar que a média amostral é igual a 72, tá tudo certo. Tá? Então, aqui é só para mostrar para vocês as 3 formas aqui. Ok, e a hipótese alternativa é que a média amostral seja diferente da média populacional, e a média populacional eu sei que é 72.
Então, que a média amostral seja diferente de 72. Posso escrever desta forma também. Tudo bem. Segundo passo, automático, nível de significância de 5%. Complementar ao nível de confiança. Terceiro passo, eu preciso de uma regra de decisão que delimite a região de aceitação e de rejeição. Para isso, eu preciso consultar a tabela T e saber os graus de liberdade. Então, eu vou consultar a tabela T para 14 graus de liberdade, já que o N era de 15. Então, os graus de liberdade é N menos 1, nós temos aqui 14. Ao nível de significância de 5%, o valor crítico será de 2,14. Então, eu vou desenhar isso no meu gráfico. Menos 2,14 até 2,14, eu tenho delimitada aqui a região de aceitação de H0. Se o teste T cair em qualquer região aqui, entre esses dois valores, eu vou ter um p-valor significativo. Eu vou ter um p-valor menor do que os 5% do nível de significância adotado. Portanto, maior do que o nível de significância adotado. Maior. Portanto, eu vou aceitar H0. Se a estatística do teste cair aqui, menor do que menos 2,14, ou cair aqui, maior do que 2,14, eu vou estar na região de rejeição de H0 e vou ter um p-valor menor do que o nível de significância de 5% que foi adotado. Então, o p-valor vai ser menor do que 5%, e aí eu rejeito H0 e concluo pela diferença. Ok, feito isso, eu já posso, então, ir para o cálculo da estatística do teste. Vou pegar a fórmula, vou pegar os valores que eu já tinha, né, feito os cálculos preliminares e vou calcular a estatística do teste. E cheguei neste valor de menos 1,06. Desenho lá para ver em que região ele está. Aqui ele caiu, ó, menos 1,06 caiu entre os dois valores críticos, portanto, dentro da região de aceitação de H0. Então, eu aceito H0, ok? Qual que é a conclusão? Ó, que embora na minha amostra a média deu 68, eu não tenho evidência para falar que esta média amostral é diferente da média populacional, que é de 72. Há uma probabilidade maior do que 5% dessas duas médias serem iguais. Quando eu calculo o intervalo de confiança aqui para essa média de 68, ele está passando pelo 72. Então, há uma probabilidade desses dois valores serem iguais. E qual a probabilidade? Eu não sei aqui pela tabela, é o que a gente começou falando. Mas eu sei, a gente já tinha olhado isso, né, pela tabela, que o menos 0,6, né, que é o valor, deixa eu ver se é isso mesmo, esqueci. 1,06. Menos 1,06, tá para cá, ó. Opa, cadê o mouse? Ó, 14 graus de liberdade, ele tá para cá. Então, a probabilidade desses dois valores serem iguais é maior do que 20%. Eu não posso, seria irresponsabilidade da minha parte, falar que essas duas médias são diferentes, porque tem uma probabilidade maior do que 20%. Eu posso estar errando se eu concluir pela diferença em mais de 20%. E o máximo que eu aceito errar quando eu concluo pela diferença é 5%. Se a probabilidade de eu estar errando ao concluir pela diferença for maior do que 5%, eu não concluo pela diferença, eu fico com a igualdade. Por segurança. Não quer dizer que são iguais. Eu não estou dizendo que são exatamente iguais, mas há uma probabilidade de que aquela média amostral de 68 seja igual à média populacional de 72. Essa probabilidade é maior de 20%. Eu não sei exatamente quanto, só usando o software que eu vou ter o p-valor real, mas eu sei que ela é mais do que 20%. Não é conveniente, não é seguro eu eu acreditar que elas são diferentes. Na dúvida, eu fico com a igualdade. Então, eu rejeito, eu aceito H0 e concluo pela igualdade. Aqui fazendo lá no software, vamos lembrar? Então, eu ponho lá, tenho lá a variável, grau de satisfação, venho analisar, comparar médias, venho aqui, nós temos as três opções
Na verdade, tem até 4, mas as 3 que a gente vai ver, tá? Para uma amostra somente, eu vou comparar, usar o teste T quando eu tenho uma amostra e eu quero comparar com uma média populacional. Para 2 amostras independentes é aqui embaixo, e para 2 amostras pareadas. Aqui está só 3 mesmo, mas quem tem o SPSS mais novo tem mais uma possibilidade. Ok, jogo a variável aqui no retângulozinho onde a gente solicita a análise, tá? E coloco o valor populacional, o valor de referência que eu quero testar. Só isso. Dou ok e ele me dá esse output, né? Esse resultado. Então, o que ele está me mostrando aqui, ó? Que eu tenho 15 observações, a média foi 67,87, o desvio padrão foi 14,45, a estatística T deu menos 1,1 e o p-valor está aqui, que a gente falou era maior do que 20%. Na realidade, agora eu vejo o valor real do p-valor, que é 28,7%. Da mesma forma, né, eu aceito H0 e concluo que não há uma diferença estatisticamente significativa entre a média amostral, que é 68, e a média populacional, que é 72. Beleza? Aí a gente fez mais um exercício, fez isso na semana passada, não vou fazer de novo, tá? Vou lembrar uma situação de cada um dos exercícios, das possibilidades do teste T. Então, aqui, tudo isso era até aqui para aplicar o teste T para uma amostra. Segunda situação agora, o teste T usado para 2 amostras independentes. Comparar duas médias que são independentes. Então, aqui eu tenho o peso em gramas de refeições de homens e mulheres. Então, ou a pessoa está aqui, ou ela está neste outro grupo. Não são as mesmas pessoas. Ou é homem, ou é mulher. Ok. E aí eu tenho a média do peso das refeições. E eu quero saber se a média desses pesos aqui, das refeições dos homens e das mulheres, é ou não diferente lá na população. Eu quero afirmar, eu quero concluir, eu quero inferir para a população. Os valores amostrais estão aqui. Para eu poder aplicar, né, o teste T, eu preciso de ter alguns valores calculados a partir da amostra. Então, eu preciso da média e do desvio padrão. Eu já até coloquei aqui, a gente sabe fazer. A média soma todo mundo e divide pelo número de observações, que no caso eu tenho 10 homens, 10 observações de homens e 10 no grupo de mulheres. Então, eu somaria e divido por 10, tenho a média. No caso, a média dos homens, a média do grupo 1, deu 636. E aqui eu já tenho também apresentado o desvio padrão. Mas se não tiver, como que eu calculo o desvio padrão? Eu vou pegar cada observação menos a média. 680 menos 636. 750 menos 636. 620 menos 636. Tá? Vou fazer isso. Só que aí, na hora que eu for somar, vai dar, né? A soma dos desvios em relação à média vai dar sempre uma somatória nula, vai dar 0. Então, antes de eu somar, eu preciso elevar ao quadrado. Daí eu vou dividir por n menos 1, e depois eu tiro a raiz quadrada e chego no desvio padrão. Ok? Então, estou falando para vocês, de qualquer maneira, na hora da prova, vocês podem usar a calculadora, pode usar o software, pode usar o que vocês quiserem. Mas é importante a gente conceber o que é o desvio padrão para a gente entender, né? Porque, lembrando que o desvio padrão não é o valor mínimo e máximo. Eu adoro colocar isso na prova e as pessoas erram, eu não entendo. Porque, ó, por exemplo, 636 menos 115 vai dar 510 aproximadamente, tá? 520. Aproximadamente 520. Não quer dizer que é o valor mínimo. Olha, eu tenho pessoas aqui com 450. Não é o valor mínimo. A média mais o desvio padrão não é o valor máximo. Olha, eu tenho um homem aqui que come 860 gramas. Então, não é o valor máximo. Ok? Então, cuidado com essa interpretação. A interpretação adequada para o desvio padrão é que é a média de quanto que cada observação dista da média em média. Isso que é o desvio padrão. Em média, quanto que cada observação dista da média? Em média, as observações distam da média em 115 gramas. Em média.
Ok, para os homens. Tá bom. Para as mulheres, então, calculo a média, calculo o desvio padrão. Nos dois casos, eu tenho um N de 10, então eu tenho 9 graus de liberdade para o grupo de homens e 9 graus de liberdade para o grupo de mulheres. Então, 9 com 9, eu vou ter 18 graus de liberdade. Na hora que eu for usar lá a tabela, eu vou olhar 18 graus de liberdade. Então, pronto, fiz todos os cálculos preliminares, já estou com tudo para aplicar, então, agora a minha formulazinha, a minha receitinha de bolo. Então, primeira coisa, hipóteses. Qual que é a hipótese de que... vou voltar aqui para falar mais uma vez para vocês. Percebam que a média do peso das refeições dos homens e das mulheres é diferente na amostra. Esse é o dado amostral. Eu sei, eu estou vendo que é diferente. Mas eu posso concluir que lá na população esta média é diferente? E se isso aqui foi proveniente do acaso? Então, né, a gente vai estimar o intervalo de confiança para esses dois dados amostrais, dessas médias amostrais, para saber se há ou não sobreposição deles. E eu vou fazer isso através da estatística T, ok? Para duas amostras independentes. Então tá. Então, qual é a hipótese que será testada? De que a média das refeições dos homens na população é igual à média das refeições das mulheres lá na população. E na amostra eu já sei que é diferente, tá? Mas eu quero saber, eu vou testar através do teste esta hipótese aqui, que é a hipótese nula. Qual é a hipótese alternativa? Que a média populacional da refeição dos homens é diferente da média populacional de peso das refeições das mulheres. Passo 2, nível de significância de 5%. Normalmente é isso, tá? Eu tenho 18 graus de liberdade, preciso definir o nível crítico para eu desenhar. Então, eu vou lá na tabela olhar 18 graus de liberdade. Deixa eu buscar uma tabela, deixa eu ver se tem aqui. Tá aqui a tabela. 18 graus de liberdade, o nível crítico está aqui ao nível de significância de 5%, bilateral, 18 graus de liberdade. Está aqui, 2,1. Então, eu vou lá desenhar, menos 2,1. 2,1 define a região de aceitação. Abaixo aqui a região de rejeição e acima outra região de rejeição, de H0. Perfeito. Agora já posso calcular a estatística do teste. Tá aqui a fórmula. A média do grupo 1, 636. Pus aqui. A média do grupo 2, 465. Tá aqui. Vou fazer o cálculo da média dos dois desvios padrões. Por que eu usaria só o desvio padrão dos homens ou só o desvio padrão das mulheres? Ainda mais que aqui eles têm o mesmo N, só fazer a média, 115,10 mais 113,65 dividido por 2, que vai dar 114,37. Pronto. O desvio padrão médio dos dois grupos. Raiz quadrada de 1 sobre N1, N1 é o grupo dos homens. Então, 1 sobre 10 mais 1 sobre 10, que é o N do grupo das mulheres. Perfeito. Joguei na fórmula, calcula, vai dar 3,34. Fazendo essa equação aqui. 3,34 eu preciso desenhar nesse gráfico. Onde que vai dar? Vai dar mais ou menos aqui, ó. Está para cima de 2,10. 3,3 está para cá. Opa, se está para cá, está na região de rejeição de H0. Ok? Então, eu vou concluir rejeitando H0. Tá certo? Então, eu vou concluir que há uma diferença estatisticamente significativa entre o peso das refeições das mulheres e o peso das refeições dos homens. Eu posso falar isso sabendo que a probabilidade de eu estar errando ao concluir que lá na população há uma diferença média entre os pesos das refeições dos homens e das mulheres, a probabilidade de eu estar errando ao falar isso é menor do que 5%. Eu não sei exatamente quanto, porque aqui, quando a gente faz à mão, né, a gente já falou que eu não tenho o p-valor exato, mas usando o software, ele vai me dar um p-valor que, com certeza, é menor do que os 5%. Ok? Lembrando que o p-valor é sempre a probabilidade de H0 ser verdadeira. Então, vai ser menor do que 5%. Portanto, é a probabilidade também de eu errar quando eu concluo pela diferença. Então, vai ser um erro muito pequeno. Eu vou
assim, poder falar que é diferente, que as duas médias são diferentes, com uma probabilidade de estar errando pequena, muito pequena. Ela sempre existe porque eu estou trabalhando com a amostra. Mas aqui eu estou sendo bem segura. Ok. Vamos fazer no software. Analisar, comparar médias. Vou aqui nessa segunda situação, teste T para amostras independentes. Jogo a variável, tá? Legal aqui olhar só como é que a gente monta aqui para exercício na mão. Lembrando que cada coluna é uma variável. Então, eu vou ter uma variável para sexo, tem 10 pessoas do sexo 0, que no caso é o masculino, e 10 pessoas do sexo feminino. Então, tem que montar assim, o sexo e depois o peso das refeições. Não adianta, tem gente que vem e monta errado, põe assim, peso dos homens e peso das mulheres. Não é assim. A variável é sexo e depois a refeição, né, todo mundo junto, só que vai indicar, eu sei que aqui é um homem e eu sei que aqui é uma mulher. Perfeito. Aí ele vai me pedir para definir os grupos, quem que eu quero comparar com quem. Então, se você adotou os códigos 0 e 1 e você quer comparar, no caso, as mulheres em relação aos homens. Ah, não, Desirê, então aqui, se fosse as mulheres em relação aos homens, vai ser 0 e 1. Ah, não, eu quero o contrário, eu quero os homens em relação às mulheres, pode ser 1 e 0, como você quiser. Tá? Cuidado para você não colocar, por exemplo, se você adotou os códigos 0 e 1, você escrever aqui 1 e 2, ele não vai conseguir, vai dar erro. Tá? Se você adotou aqui 1 e 2, tem que escrever aqui 1 e 2. Então, o código que você adotou, indicando para o SPSS quem vai ser comparado com quem, tá? Definindo. Ô, professora, pode falar. Eu não lembro, não tenho certeza, aproveitar e tirar essa dúvida. Teve uma das aulas, eu não sei se foi a senhora ou foi a professora Marisa que comentou, eu não me lembro exatamente se é nessa ordem de análise, que quando colocasse assim sexo, por exemplo, ou qualquer uma outra que tivesse que colocasse na primeira, acho que tem o grupo 1 e o grupo 2, né? Que colocasse na primeira aquele que tivesse uma média maior, para não dar um valor negativo, alguma coisa assim? Isso não é uma regra. Não, foi só uma sugestão que ela deu. Eu só queria tirar essa dúvida se é aí que eu faço esse pensamento. Pode ser ou não. Não existe assim uma orientação que se aplique a tudo. Desirê, eu monto os meus bancos sempre tendo o código 0. Eu gosto do código 0. Então, toda variável, exceto se for um instrumento validado que tenha uma sintaxe específica, eu respeito o autor. Mas nas variáveis em geral, eu sempre adoto o código 0. Eu não gosto de começar os meus bancos com o código 1. Eu sempre começo com o 0. Por quê? Porque eu gosto. Eu gosto do 0. Ah, Desirê, eu não gosto, eu quero ser sempre 1, 2, 3, não quero ter o 0 no meu banco. Tudo bem, é um direito que você tem, pode fazer como você quiser. Eu gosto do 0. E eu também sempre coloco a melhor situação para o 0. Então, se eu falo assim, a alta escolaridade, eu vou ter no 0. E depois eu vou caindo nos outros. Se eu imagino que a situação é melhor para homens, eu vou colocar os homens no 0 e as mulheres no 1. Mas isso é definido, lembra que eu falei isso com vocês? Que o ideal é que isso seja definido na hora de montar um instrumento de coleta de dados, para que no formulário lá de coleta de dados esses números já estejam especificados. Agora, a Marise, pelo que você está falando, ela deve ter falado para vocês que é o jeito que ela adota. Ela adota a categoria mais frequente no código 0. Pode? Pode. Tem gente que quer adotar a pior situação no código mais baixo. Pode do jeito que você quiser, você que manda. O importante, que eu recomendo, é que vocês procurem ter um padrão, porque fica mais fácil. Se você sempre tenta fazer da mesma forma, na hora que você vai interpretar, o seu raciocínio fica mais rápido. Você não precisa ficar dependente de ir lá olhar o que é cada código. Mas se precisar olhar, se eu recebo um banco de dados que não fui eu que montei, eu consigo fazer e interpretar perfeitamente. É só eu olhar o que é o que. Qual é a categoria de referência? Está sendo comparado com o quê? Qual é a categoria que está sendo testada? Então, eu vou comparar homens com mulheres ou mulheres com homens? Aqui eu defino isso. Então, mesmo se eu não tiver feito isso na construção da variável, no caso do teste T, ele me dá esta possibilidade aqui, para eu usar os grupos de comparação.
Aí você vai usar a estratégia, vamos dizer assim, que você queira. Você tem que saber o que você quer comparar. O software, ele te dá. Você quer comparar o quê? Você quer homem com mulher ou mulher com homem? É isso. Entendeu? Ah, não, eu posso ter outras situações em que isso fique um pouco mais complexo. Eu quero comparar quem é analfabeto com quem tem alta escolaridade, ou eu quero comparar quem tem alta escolaridade com quem é analfabeto. Observa que aí, na hora que eu tiver as medidas de associação, tipo risco relativo, odds ratio, razão de prevalência, eu vou inverter essas medidas. Se ela vai aumentar o risco, aumentar a chance, aumentar a prevalência, ou se ela vai estar funcionando como fator de proteção, diminuindo o risco, diminuindo a chance, diminuindo a prevalência. Então, por isso que isso é importante, né? Você vai ter vamos pegar como exemplo a odds ratio. Você vai ter uma odds ratio que aumenta o risco, ou que aumenta a chance, ou que diminui a chance. Então, Como depende da você escolhe essa categoria de referência. Oi? Como se escolhe essa categoria de referência? Isso tudo que eu falei, ué. Ah, Se tá. você quiser. A que você julgar que é a categoria que você quer. Eu pensei que fosse aquela que a literatura já aponta não sei, Você pode usar este parâmetro. Você pode usar o que você quiser. Isso não muda, isso não fica certo ou errado. O importante é que você deixe claro no que você está escrevendo quem que é a categoria de referência. Mas quando você faz a tabela, a categoria de referência para as medidas de associação recebe sempre o código 1. Né? Vai estar lá na tabela quem que é a categoria de referência, quem tem o valor 1. Então, isso fica indicado. Então, eu posso uma coisa é falar, use a literatura, é uma sugestão. Use a categoria mais prevalente, é outra sugestão. Use a categoria de proteção, que é o que eu uso, aquela que eu espero que seja a melhor situação, é outra sugestão. Qual que você vai adotar? Não sei, qual que você quiser. Só te recomendo, a minha sugestão é que você procure sempre usar da mesma forma, padroniza, qual for o jeito que você gostar. Eu faço assim, começo sempre do zero e ponho no zero a melhor situação, que eu acho que é a melhor situação. Quer dizer, quando eu comparo o 1 com o 0, eu ponho, por exemplo, o 0 é alta escolaridade e o 1 é baixa escolaridade. A alta escolaridade é melhor, não é? Do que a baixa escolaridade. Então, eu tenho lá o 0, alta escolaridade, 1, baixa escolaridade. Por que eu faço assim? A categoria de referência é melhor. Porque quando eu for estimar um risco, uma chance, a baixa escolaridade vai estar aumentando o risco, a chance daquela doença, por exemplo, que eu estou estudando. Doença de Chagas, está aumentando a chance ou o risco. Se eu fizer o contrário, se eu fizer como referência a baixa escolaridade, comparar, né, a alta escolaridade tendo como referência a baixa escolaridade, vai ser um fator de proteção. A odds ratio vai dar menor do que 1, vai dar como fator de proteção. Eu acho mais difícil de interpretar. Pode usar o que você quiser. Agora, isso é assunto da epidemia. Né? Então, quem tiver dúvidas nesse aspecto, a gente comenta, claro, que as duas disciplinas andam muito juntas. Mas tem que ter um cuidado para a gente não sair demais do nosso foco aqui, que é os testes, e essas interpretações, essas coisas, é mais foco da disciplina de epidemiologia. Ok? Tudo bem, professora, obrigada. Mas é claro que a gente pode e deve comentar sobre isso, mas assim, maiores aprofundamentos, medidas de associação e tudo mais, é na epidemia. Beleza, então, fazendo agora o teste T para duas amostras independentes, é aquele exemplo que a gente estava de refeição dos homens e das mulheres. Então, vamos fazer no software, é no mesmo lugar, vai analisar todas as estatísticas que o SPSS faz, todas as análises estão aqui. Então, analisar, comparar médias de duas amostras independentes pelo teste T. Coloca a variável aqui e o grupo de variáveis, você coloca a variável categórica, ok? Define os grupos, dá ok, e este é o output. Então, ele me dá uma estatística preliminar aqui, falando quantas pessoas tem em cada grupo, a média do peso das refeições em cada grupo e o desvio padrão, né, do peso das refeições também para cada grupo. Beleza, e aqui eu tenho o resultado em si da estatística T. Sendo que ele me dá... vocês lembram que o desvio padrão aqui dos dois grupos... tava lá, que bobagem. Aqui, o desvio padrão de um grupo é 115,1, o do outro grupo é 113,6. Será que isso aqui
lá na população, esse desvio padrão é igual, eu posso assumir a igualdade ou não devo assumir a igualdade? Então, ele faz uma estatística preliminar, a gente conversou disso na semana passada, que é através da análise de variância, que é a estatística F, tá? E ele sempre por trás de uma estatística, de um teste, tem a hipótese nula sendo testada. Então, qual que é a hipótese nula que está sendo testada aqui? Que as variâncias, que é derivada do padrão, são iguais nos dois grupos. Qual que é o p-valor? 0,975. Eu aceito ou eu rejeito? Aceito. Então, eu devo olhar esta linha de cima, assumindo variâncias iguais. Ok? Então, a linha que eu devo olhar é esta daqui. Ele sempre vai me apresentar as duas possibilidades. Eu analiso aqui para escolher se eu olho a linha de cima ou a linha de baixo. Embora muitas vezes elas são muito semelhantes, conforme está aqui, né? Ou iguais. Então, tá. Aqui ele me calculou a estatística T da mesma forma que a gente tinha calculado à mão, deu o mesmo valor, e agora ele me dá o p-valor, que eu à mão não conseguia ter. Então, a gente tinha concluído que rejeitava H0, a gente concluiu pela diferença estatisticamente significativa entre o peso das refeições dos homens e das mulheres lá na população, mas agora eu sei que a probabilidade de eu estar errando é menor, quando eu concluo por esta diferença na população, é menor do que 0,4%. 0,4%. Seria 4 amostras em cada 1.000 sorteadas. Muito raro, né? Então, eu posso garantir, assim, não é garantia, eu posso ter esta segurança de que é muito provável que lá na população a refeição das mulheres e dos homens tenha um peso diferente, tá? Então, a probabilidade de H0 ser verdadeira, de ser igual, é de 0,4%. É muito pequeno. Então, vou concluir pela diferença, rejeito H0. E é isso. Beleza. Então, aqui... Professora, deixa eu só te perguntar uma coisa. Na minha pesquisa, então, eu sempre quero buscar a diferença. Não faz sentido eu buscar a igualdade, certo? Não, errado. Por quê? O pesquisador, ele não tem que buscar nada. Ele não tem que buscar nada. O seu compromisso tem que ser com a verdade. Você não está buscando nada. Ah, eu quero a diferença. Não, você quer saber a verdade para a população. Você tem uma amostra e você quer compreender o comportamento da população a partir do dado da amostra. Se lá na população as coisas são iguais, você quer a igualdade. Se lá na população as coisas são diferentes, você quer a diferença. Então, não existe essa tendenciosidade. O que precisa, eu sei por que você está falando isso. E por isso que eu respondi de forma incisiva, assim, porque eu entendo isso. A gente, na hora de publicar, é muito mais, tipo assim, chamativo e impactante quando você conclui pela diferença. Então, às vezes, a gente cria uma expectativa de encontrar uma diferença, de rejeitar H0, porque aí você tem vamos dizer assim, uma novidade, você tem alguma coisa que é mais impactante. É como se fosse assim, concluir pela igualdade, é sem graça. Mas a gente não pode ser tendencioso. E a gente sempre vai proteger a igualdade. Na dúvida, a gente fica com a igualdade. Ok? Entendi. Então, não pensa que a gente quer isso ou quer aquilo. A gente usa a amostra para entender a verdade da população. E quando eu falo a verdade, sempre com estimativas de precisão. Sempre eu vou falar, eu vou concluir por isso ou por aquilo, mas eu sempre vou mensurar, eu vou sempre quantificar a probabilidade de erro, que é o p-valor. Eu estou fazendo isso, ok? Então, não é isso. Não sei se eu consegui te responder se era essa a dúvida, mas não estou percebendo a diferença. Que quanto maior o valor de T, maior vai ser a diferença entre as médias. E menor vai ser a probabilidade desses grupos, sei lá, encontrar um acaso. Isso. A estatística dos testes, ela sempre, grosso modo falando, elas vão... Primeiro, qual que é a hipótese que é testada? É sempre a hipótese nula, que é a hipótese da igualdade. Então, a cada estatística, não é diferente com a estatística T, ela vai mensurar a discrepância
entre o que foi observado na amostra e o que seria esperado se H0 fosse verdadeira lá na população. Partindo da suposição, da premissa, que lá na população as duas médias são iguais, eu vou ver qual que é a diferença que eu encontrei na minha amostra. E vou ver essa discrepância. Esse é o valor do T. Quanto maior o T, maior é a discrepância. Aí, quando eu coloco na distribuição de probabilidade daquela estatística, da estatística T, né? Quanto maior o valor de T, maior a discrepância que foi encontrado na amostra quando comparado com o que seria esperado se lá na população H0 fosse verdadeiro. Então, quanto maior o valor da estatística T, menor o nível de significância. À medida que você aumenta o valor, você está diminuindo o p-valor. Na verdade, não é o nível de significância. Falei errado. O nível de significância é arbitrário. Mas quanto maior o valor da estatística T, menor o p-valor. Menor a probabilidade de que a H0 seja verdadeira. Ô, professora, bom dia. Bom dia, fala. Eu tô com essa dificuldade aí, sabe? Dessa interpretação no programa em si, no software. O que acontece? Quanto menor o valor de P, demonstra para mim uma grande probabilidade de rejeitar a hipótese nula, certo? Perfeito. Aí, quando vai interpretar isso para conceitos, aí eu não consigo entender. Rejeitar a hipótese zero, igual no exercício que você mostrou anterior, aí, os valores são maiores do que 0,05. Aí, como que eu vou interpretar isso? Não teve significância, ou seja, eu vou aceitar H0. Não é isso? Isso. Se o p-valor for maior do que o 5%, se ele for maior do que 5%, eu aceito H0 e concluo que não há uma diferença estatisticamente significativa. Volta aí no exercício, no resultado. Não, mas pode passar para frente, Não, voltar, não é não? Porque para frente eu não tinha ido ainda. Esse aí. Onde eu identifico esse valor? O p-valor é aqui, ó, sig. Ah, tá. E esse sig bilateral. E esse sig 0,7, 0,975. Quem explica para ele, para mim, fazendo favor? O que é esse p-valor aqui? Fala sério que ninguém sabe. Esse aí é o teste que o programa faz para se você vai aceitar esse de cima ou de baixo. Perfeito. É isso. Tá, Quando isso nem amostra independentes, né? Quando é amostra, uma amostra só, não aparece esse quadrinho aí, né? 0,04. Aparece só o sig. Sim, por quê? O raciocínio é porque quando você está fazendo com a amostra independente, quando você está fazendo com uma única amostra, você não tem o desvio padrão populacional. Então, você não tem que levar isso em consideração. Aqui, o que está querendo saber é se as variâncias ou o desvio padrão, vamos simplificar como se eles fossem sinônimos. Não são sinônimos, propriamente. A variância é o desvio padrão ao quadrado, mas um deriva do outro. Então, vamos falar, grosso modo, o que ele está testando aqui é se o desvio padrão é igual ou é diferente lá na população. Porque aí ele vai... Agora, gente, isso é tão pequeno, porque, assim, na verdade, os valores ficam muito iguais. Eu nunca, na minha vida, eu peguei uma situação em que o p-valor chegasse a conclusões diferentes. Um ser maior do que 0,05 e o outro ser menor do que 0,05. Às vezes dá uma diferença assim, de casas decimais, 0,004, 0,003. Poderia acontecer, mas muito semelhantes. Então, vamos lá, vou tentar organizar aqui a cabeça. Sempre a gente vai olhar... Vocês lembram que eu falei com vocês que sempre a gente vai fazer o teste bilateral? Então, sempre é o sig de duas caudas, bilateral. Este é o valor do p-valor do teste. E aqui, no caso, eu aceito ou eu rejeito H0? Rejeita. Rejeito H0. Concluo que lá na população há
uma diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos, entre a média dos dois grupos que eu estou testando. Isto aqui é só uma informação preliminar. Ele está comparando aqui antes, tá vendo? É o teste de Levene de igualdade de variâncias. Ele está testando se as variâncias são iguais ou são diferentes. E aí eu vou, a partir da conclusão aqui, eu vou só escolher se eu olho a linha de cima ou se eu olho a linha de baixo. Então aqui deu um p-valor de 0,97, um p-valor muito alto, um p-valor que me leva à aceitação de H0. Qual é H0 aqui que está sendo testado? Alguém já tinha me falado que as variâncias são iguais, que os desvios padrões aqui, ó, não são diferentes lá na população, que eles são iguais. Ah, então eu posso assumir que os desvios padrões ou as variâncias são iguais? Sim. Aqui eu tenho, ó, assumir variância igual. Nesta linha eu tenho assumir variâncias diferentes. Qual que eu vou escolher? Aqui, a linha de cima. Então, é esta linha aqui que eu vou olhar. Mas, como eu falei, os valores, olha para vocês verem, estão muito iguais, tá? Eu só estou mostrando para vocês que o correto, o ideal, é olhar a linha de cima. Porque, às vezes, ela dá uma pequena discrepância. E aí, você vai escolher se olha a linha de cima ou olha a linha de baixo, de acordo com essa estatística preliminar aqui. Aqui, aceitou H0? Então, variâncias iguais assumidas. Se fosse um valor aqui menor do que 5%, eu olharia a linha de baixo. Ok? Entendi. Só mais uma coisinha. Volta aí quando você fez na fórmula. Só para mim ver o valor. Deu 3,334. Ok, tá algum problema aí? Aqui, 3,34, tá vendo? Tá, entendi. Entendi, agora entendi. Não, primeiro faz uma estatística preliminar, na mão a gente não faz. Na mão eu falei para vocês o quê? Simplesmente calcular a média entre os dois desvios padrões para colocar na fórmula. Para simplificar a nossa vida, o objetivo, gente, é muito importante eu compartilhar isso com vocês, até para diminuir a angústia de vocês. Vou só abrir aqui para ver vocês, embora... Tá. É muito importante pensar que a gente faz à mão só para a gente conceber, para a gente digerir o que está por trás dos testes, o que é vamos dizer assim, o raciocínio, entre aspas, que o software faz, entendeu? Na prática, ninguém faz à mão. A gente não trabalha com amostra, normalmente a gente não trabalha com pequenas amostras. Quem trabalha com epidemiologia trabalha às vezes com um volume de dados muito grande, muito grande. Então não faz sentido a gente ficar fazendo essas continhas na mão. Por que eu estou mostrando para vocês sempre primeiro à mão, depois no software? Para a gente entender, na hora que a gente olhar para o teste no software, a gente saber o que está ali por trás, qual que é o caminho, não é o caminho, é o caminho, o raciocínio que está sendo desenvolvido ali pelo software. Mas a gente não vai fazer essas coisas, né? O próprio desvio padrão, que é tão importante, que é tão básico, que tanta gente não consegue compreender, às vezes, o não é que não consegue compreender, é que não consegue raciocinar, que não dá o devido valor no raciocínio de interpretar o desvio padrão. Mas a gente não faz isso à mão. É importante a gente fazer uma vez à mão para a gente entender e conceber o que é o desvio padrão? Sim, é muito importante. A gente faz à mão normalmente? Não, nunca. Não. Você joga no software, ele faz para você em fração de segundo. Qual a lógica de você perder seu tempo fazendo continha, que a probabilidade de erro humano, você está lá digitando na sua calculadora, a probabilidade de você, depois de digitar 200 dados, você erra um, perdeu tudo, começa tudo de novo? Não faz sentido. Mas faz sentido eu pegar o dado que o software me deu e saber interpretar, e saber falar o que ele fez. Ele calculou a distância de cada observação em relação à média, fez a média disso, e esse valor é a média dessas discrepâncias. Então, nessa intenção, não se
consumam demais. Claro que tem que saber fazer à mão, porque agora vocês vão ter prova, mas o importante é mais a questão da interpretação. Então a prova vai ser em fórmula? Não, ela pode ter sim, igual a gente está fazendo. Hora nenhuma eu não falei que não fosse. Por exemplo, um exercício igual esse aqui poderia cair na prova perfeitamente, exatamente igual esse aqui. Agora, se você quer montar a base de dados lá no SPSS, você pode, claro, tá? Da fórmula não, moço. Não é uma questão de dar ou não dar a fórmula, é uma questão de você saber. Você pode montar no SPSS. Se você está fazendo a disciplina, você tem que saber olhar. Isso aqui, ó, você tem que pegar o output e saber olhar, você tem que saber interpretar isso aqui. E você tem que saber chegar nisso aqui a partir de uma situação problema. Então, você encontrou isso e encontrou aquilo. O dado da sua amostra te deu isso e deu aquilo. Você pode. Hora nenhuma eu falei que vocês não podiam usar o software. Pode usar. Professora. Pode falar. Bom dia. Nós temos, então, 3 formas de chegar no valor de T, a depender das circunstâncias. Se você está comparando a média amostral com a população, 2 médias amostrais ou 2 médias pareadas. O valor de T, o fato de ser positivo ou negativo, vai mudar conforme esse contexto, então. Ou isso vamos supor que seja que quando você faz comparação de 2 médias, isso pode funcionar como fator de proteção ou fator de risco? Isso tem relação? Não, na verdade não. O que vai mostrar a importância, eu não estou trabalhando nenhum desses valores que a gente olhou aqui, a gente está mostrando a medida de associação, ok? Nós não estamos trabalhando com medidas de associação, que seria isso, né? Aumenta o risco ou é fator de proteção? Então, não. Mas a gente consegue ter uma ideia, né? Pelo próprio p-valor, a gente vai ver se é significativo ou não, mas a gente não tem uma noção aqui de uma medida de associação que mediria quanto mais. Então, aqui, esse é o exemplo da refeição, né? Dos homens e das mulheres. Eu sei aqui que é diferente. Tudo bem? Eu concluo aqui rejeitando o H0 e eu sei que é diferente. Mas quanto mais os homens têm a refeição mais pesada do que as mulheres? Quanto mais? Não sei. Quem me diz isso? A medida de associação. Ok? Aí aí a gente vê isso lá na estatística 2. E isso é um assunto, medidas de associação da epidemia. Então, quanto mais a gente olha pela odd ratio, pelo risco relativo, pela razão de prevalência, quem já conhece essas medidas. Aqui, a estatística, o objetivo dela, eu acho que eu não sei se eu comentei isso com vocês, eu tenho um slide sobre isso, eu não sei se eu passei para vocês. Tem um autor, aquele livro do Paulo Nadanovski, que o primeiro autor é Roni, que é Epidemiologia e Bioestatística em Odontologia. Embora em odontologia, eu tenho certeza que eu mostrei ele para vocês no primeiro dia de aula, eu gosto muito dele porque ele é muito de interpretar, pouca matemática e muita interpretação. E ele fala o seguinte, se eu tivesse que reduzir a uma única palavra, qual é a contribuição da epidemiologia e qual que é a contribuição da estatística para as pesquisas, né, para a análise de dados em pesquisas, ele faria desta forma. A epidemiologia, em uma única palavra, um único termo, a epidemiologia dá validade aos estudos. O que é dar validade? Ele faz os caminhos, os raciocínios, as reflexões para que os nossos resultados não sejam enviesados. O que é isso? Que as nossas conclusões sejam corretas, que as nossas conclusões não distem, viés é um distanciamento da verdade, é um erro, que elas não tenham esse erro. Então, quem faz esse raciocínio é a epidemiologia. E a estatística? Qual que seria, em uma única palavra, a contribuição da estatística? Precisão. Precisão, porque a estatística a gente trabalha com a amostra, e a amostra sempre há probabilidade de erro. Então, o papel da estatística é estimar essa probabilidade de erro. Então, tá, então eu estou concluindo aqui qual que é a precisão que eu tenho.
Eu estou concluindo pela diferença, com uma probabilidade de estar errando pequena, muito pequena. Eu tenho segurança para falar, é diferente. Quanto mais, é uma medida de associação que aqui a gente não tem. Não está sendo apresentada aqui a medida de associação. Quanto mais o prato dos homens pesa em relação das mulheres, quanto mais a média do peso dos pratos dos homens é maior em relação à das mulheres? Não sei. Aí só uma medida de associação que me dá essa resposta. Entendido? Então, não é por aqui que a gente vê. Aqui a gente vê precisão. Obrigado. É assim, gente, os assuntos, eu super entendo essas angústias, entendeu? Mas a gente tem que ir devagar. Tipo assim, é muito difícil para os dois lados, para vocês e para nós também, porque os assuntos, eles vão se encaixar. É como se fosse uma montagem de um quebra-cabeça. Mas para eles conseguirem se encaixar, primeiro a gente tem que compreender cada peça. Então, nesse momento, a gente está discutindo uma coisa. Vocês precisam entender essa coisa. Em outro momento, vai ter outro assunto que vai ser complementar a esse, e aí a gente vai conseguir encaixar as duas coisas. Mas se a gente não for por etapas, por degraus, e começar a misturar um pouco as coisas, talvez fique mais complexo, entendeu? E aí a gente não consegue. Ainda mais, por exemplo, se vocês pegarem o livro da Arminda, que é um livro que a gente adota, é um livro clássico, consagrado de estatística, os assuntos ficam separados, a estatística da epidemia. A gente sempre tenta trazer um pouco das reflexões da epidemia, porque em algum momento vocês têm que conseguir unificar essas duas coisas. E o ideal é que as duas disciplinas sejam feitas mais ou menos concomitante, né? Porque elas se complementam. É bioestatística, é estatística usando os conceitos de epidemiologia. Então, é importante, mas não tem como, a gente não tem carga horária para, sabe, tipo assim, ver tudo. Então, vamos aos poucos. Por enquanto, a gente vai se ater aos testes bivariados, a gente está no primeiro teste e estamos falando de bioestatística, portanto, de precisões desses testes. E em outro momento, a gente vai avançar e vai trabalhar mais com as medidas de associação, que é a odds ratio, risco relativo e razão das chances, que eu tenho certeza que vocês têm alguma noção sobre isso. Assim como vocês já tinham, imagino eu, alguma noção sobre o p-valor. E agora vocês estão familiarizados com ele. Agora, toda vez que vier o ver lá um artigo com o p-valor, vocês vão olhar o que está por trás disso. A hipótese nula. Qual é a hipótese nula? Qual que vai ser a minha conclusão a partir da hipótese nula? Então, aceito ou rejeito a hipótese nula? Então, é isso que nesse momento a gente está vendo. E quem falou comigo agora, eu não sei porque eu não estou vendo vocês, então eu não sei quem que falou, mas falou certinho assim. No acervo de possibilidades do teste T, nós temos 3 diferentes possibilidades. Então, cada vez que vocês forem usar o teste T, tem que enquadrar aquela situação problema em qual dos 3. Seja para usar o software, ou seja, para calcular a mão. Independente de qual vai ser a sua opção, né? Normalmente é o software, que é mais fácil, menor chance de erro, mas, independente disso, o software não te fala qual que é o teste que você vai usar, você que tem que ir lá e selecionar, ok? Então, vamos ver a terceira possibilidade, que é o teste T para amostras pareadas, tá? Então, aqui, ó, vamos verificar o efeito de um creme redutor em medidas, tá? Que foram em centímetros, dos diâmetros abdominais de 10 indivíduos, antes e depois de começar o tratamento, uma semana após a aplicação diária do produto. Então, o indivíduo número 1, ele tinha diâmetro abdominal de 80 centímetros antes do tratamento, passou para 76. O indivíduo número 2 tinha um diâmetro de 77 centímetros, passou para 75. Esse aqui não fez diferença. Esse aqui de 86 passou para 82. Então tá, quando eu vou usar o teste T, então vocês estão vendo que são as mesmas pessoas, são 10 indivíduos. Eu quero comparar a média das mesmas pessoas em 2 momentos. Então é aquela terceira situação. O que eu preciso de cálculos preliminares quando eu estou fazendo à mão?
eu preciso de uma variável que me mostre a diferença. Eu vou calcular a diferença. 80 menos 76, 4. 77 menos 75, 2. 74 menos 74, 0. 86 menos 82, 4. E assim por diante, tá? Então, eu vou calcular a média das diferenças. Então, fazendo a soma aqui, deu 18, a média deu 1,8. Para eu calcular, se eu for calcular à mão, o desvio padrão, eu vou pegar quanto que cada valor dista da média. Então, 4 menos 1,8, 2,2. 2 menos 1,8, 0,2. E assim por diante. Só que isso aqui, a somatória vai dar 0, eu tenho que elevar ao quadrado. Então, aí faz lá ao quadrado. Isso aqui, gente, são os cálculos para encontrar o desvio padrão. Você pode ir no software e fazer isso num clique também, tá? Mas só lembrando o que está por trás do desvio padrão. Então, o desvio, a variância aqui, ó, que é o quadrado, deu 8,17 e o desvio padrão deu 2,86. Então, eu preciso dessas informações, eu preciso da média das diferenças. Então, em média, as medidas antes e depois do uso do creme do redutor foram de 1,8 a diferença, 1,8 centímetro, ok? Em média, foi isso que as pessoas conseguiram de redução nas medidas. E com um desvio padrão, em média, as pessoas distaram desta média de 1,8 centímetros em 2,86 centímetros. Ok, eu já tenho isso. Quantas pessoas eu tenho? 10 pessoas. Quantos graus de liberdade? N menos 1. 9 graus de liberdade. Diferente do teste T para amostras independentes, vocês lembram que a gente somava N menos 1, né, os graus de liberdade de um grupo com os graus de liberdade de outro grupo. Então, eu tinha 10 pessoas com 10 pessoas, 9 pessoas, 9 graus de liberdade num grupo, com 9 graus de liberdade no outro grupo. Quando eu somava, eu olhava lá na tabela T, com 18 graus de liberdade, 9 mais 9. Aqui não, aqui são as mesmas pessoas, eu tenho 10 pessoas, portanto, eu tenho 9 graus de liberdade. N igual a 10, graus de liberdade igual a 9. Quando eu for lá consultar a tabela, eu vou olhar com 9 graus de liberdade. Ok, então, vamos embora fazer. Já fiz os cálculos preliminares, já está tudo aqui. Então, a média das diferenças é 1,8, o desvio padrão das diferenças é 2,36. Tenho 10 observações, 9 graus de liberdade, e aqui está a formulazinha. Então, tá, tudo ok para eu começar. Então, vamos começar com as hipóteses. Primeiro passo, definir as hipóteses. Qual é a hipótese nula? Que lá na população, a média do diâmetro abdominal antes e depois do uso do creme do redutor é igual. Um outro jeito de escrever. A média diante menos a média de centímetros do diâmetro abdominal é igual a 0. Não fez diferença, tá? Então, esta é a hipótese nula. Esta é a hipótese que será testada. E eu vou aceitar ou rejeitar. Ok. E qual é a hipótese alternativa? A hipótese alternativa é que lá na população, a média do diâmetro abdominal antes é diferente da média em centímetros do diâmetro abdominal depois do uso do creme redutor. O nível de significância adotado é de 5%, né? Um passo bem rápido, bem automático. E agora sim, né? Eu vou identificar qual é o teste e vou consultar a tabela para identificar o valor crítico. Então, temos 9 graus de liberdade. Deixa eu ver se eu tenho a tabela aqui perto. Aqui, 9 graus de liberdade ao nível de significância de 5%, eu encontro o valor, então, de 2,26. Vou lá desenhar. Tá aqui, menos 2,26, 2,26 para eu definir as regiões de aceitação e de rejeição de H0. Ok, próximo passo, calcular a estatística do teste. Então, tá aqui a fórmula, então eu vou ter lá 1,8, que é a diferença média de antes e depois. O desvio padrão, tá aqui, o desvio padrão é de 2,86, dividido por raiz de N, são 10 pessoas, então dividido por raiz de 10.
fazendo aqui, né, esta equação, desenvolvendo esta equação, eu encontro um valor de estatística T de 1,99. Então, eu vou desenhar 1,99. Observe que vai cair aqui na região de aceitação de H0. Tá? Deve estar alguma coisa por aqui, né? Menor, tá entre o menos 2 e o 2. Então, tá aqui. Então, qual que é a conclusão? Apesar de lá na amostra eu ter encontrado uma redução de 1,8 centímetros, eu não posso concluir pela diferença. Eu vou aceitar H0. Eu vou concluir que não houve uma diferença estatisticamente significativa entre as medidas do diâmetro abdominal antes e depois do uso do creme redutor. Eu não tenho indício suficiente para falar que elas são diferentes. Então, eu aceito H0, tá? Então, aqui o valor deu 1,99 com 9 graus de liberdade. 9 graus de liberdade, 1,14, olha para vocês verem, estaria mais para baixo aqui ainda, tá? Então, o p-valor aqui de aceitação de H0 é maior do que 20%. Vamos fazer isso agora lá no software. Então, eu vou ter, né, eu vou criar as duas variáveis, que são peso antes e o peso depois. Então, eu vou criar lá no banco de dados, são duas variáveis. Qual que é o peso antes e qual que é o peso depois? Ok, aí eu vou em analisar, comparar médias. Todo o teste T está aqui dentro de comparar médias. Ele é um teste para comparar médias. Ok, comparar médias. Agora eu vou nessa terceira opção aqui, ó. Teste T para amostra pareada. Aí vai abrir essa caixinha em que vai me colocar a variável 1 e a variável 2. Pode ser o peso antes menos o peso depois, ou se você quiser fazer o contrário, de acordo com o que você quer. Normalmente o peso antes, peso, a medida, o que for, antes normalmente é maior do que o depois. Então eu sigo a ordem, ponho o peso antes aqui, peso depois. Aliás, aqui não é peso, né? Eu não sei se é peso aqui, era medida abdominal. Então, medida abdominal de antes com medida abdominal de depois. Aí, eu devo ter aproveitado aqui, por isso que ficou peso, mas é medida abdominal. Bom, aí ele me dá estas estatísticas preliminares, né? A média num grupo, a média no outro, o N em cada grupo, o desvio padrão de antes e de depois, mas eu quero o desvio padrão da diferença, que tá aqui, ó. O que me interessa não é a média de cada grupo. Ele me dá isso aqui para eu saber, ó, em média, tá? Eu acho que essa daqui é outra estatística, né? Eu acho que eu peguei, não é do mesmo desse peso aqui, não, da medida abdominal, não sei se é 1,8, é sim. É porque não é peso, eu só tô chamada aqui errado, que é centímetros de redução abdominal, não é peso. Mas, enfim, a média da diferença deu 1,8, o desvio padrão deu 2,8, ok? Aqui eu tenho o valor da estatística T, 1,99 com 9 graus de liberdade e o p-valor que deu 0,078. Então, assim, é um p-valor não significativo que me leva à aceitação de H0, mas ele é quase que limítrofe, né? É um p-valor ainda baixo, assim. Não é um p-valor que também me permite concluir pela igualdade com muita segurança. Eu fico professora, pode falar. É uma pergunta que eu queria ter feito antes em relação a essa questão do valor limítrofe. Até quanto, assim, que seria... que se pode levar em consideração esse limite para considerar... Não, bom senso. Não tem um valor. Eu coloquei um slide lá para vocês falando assim, ó, acima de 10% é uma forte evidência a favor de H0. Acima de 10%, você fica bem tranquilo. Entre 5% e 10%, a gente considera ali que, às vezes, vale a pena discutir no resultado do artigo. Para baixo de 10%, de 5%, é significativo. Mas, quando é abaixo de 0,1%, aí é altamente significativo. Então, na verdade, é um bom senso. É isso que eu estou falando para vocês, assim, não é uma coisa... que está escrita nos livros, mas a gente tem bom senso, 5%, que é o meu ponto de corte, a probabilidade de ser igual é de 7,8%. Tipo,
eu vou aceitar H0, mas a probabilidade de H0 ser verdadeira é 7,8%, é pequena, entendeu? Então, assim, talvez seja um problema com a amostra, né? Assim, uma amostra pequena demais. Às vezes, se uma amostra fosse maior, tem que ver se ela foi, né? Deve ter sido proveniente de um cálculo amostral. Então, às vezes, uma amostra pequena demais, ela é insuficiente para a gente perceber diferenças. Então, você tem que fazer alguma discussão, alguma reflexão em cima disso, quando ele está muito próximo dos 5%. Tá? Mas não sei te falar até que ponto, não. Eu acho que, assim, você sair interpretando. Se tiverem várias variáveis assim, limítrofes, não vale a pena você discutir todas. Mas às vezes tem uma, às vezes dá 5,5%. Aí tem que discutir, tem que falar, olha, não ficou, mas é limítrofe. Né? Então, até eu coloquei um slide disso nesse. Quer ver? Vou voltar aqui. Aqui, olha. O p-valor acima de 10%, tá? Não existe evidência contra H0, então eu fico com H0. O p-valor menor do que 10% é uma fraca evidência contra H0. Menor do que 5% é uma evidência significativa. Menor do que 0,01 é altamente significativo contra H0. Né? Então, a gente tem isso aqui mais ou menos, mas lembrar que esses valores aqui são limítrofes e são conclusões muito semelhantes, né? 5,5% ou 4,5%. Então, esse slide a gente passou por ele na semana passada, se eu não... na semana passada. Ok. Então, é só a gente pensar assim, nesses casos, não existe uma regra, uma fórmula, existe bom senso, assim, quando está ali pertinho dos 5%, lembra que o nível de significância adotado de 5% é só uma coisa arbitrada pelos pesquisadores. Porque senão dava 7%. Eu quero ver significância, eu vejo. Ai, não, 7% é muito pequena a probabilidade de H0 ser verdadeira, então eu vou concluir pela diferença. Não. Tinha que ter um valor, assim, para ficar neutro, entendeu? Tinha que ter um valor como um ponto de corte. Mas ele é só um ponto de corte, ali um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Se você achar que é pertinente, né, ao fazer a reflexão, você deve discutir. Tá, deixa eu voltar aqui onde que a gente estava. Peraí. Vamos lá para frente. Tá. Vamos aplicar, então, é o exercício 3 da folha, tá? Que é esse teste T para amostras pareadas. Eu vou fazer ele com vocês, aí a gente dá um intervalinho e volta corrigindo a folha toda, ok? Então, a primeira coisa, tá? Vamos lá, esse exercício da folha, vamos ler. Vocês estão sabendo qual exercício que eu estou falando, né? Todo mundo já identificou esse exercício, tá tudo ok? Todo mundo achou? Eu, na semana passada, eu tinha falado para vocês fazerem os que não fossem... Beleza. Então, tá. Então, deixa eu achar a minha aqui para eu ler o que está... Achei. O exercício 3 fala o seguinte, a tabela abaixo são dados os pesos de 9 pessoas antes e depois de uma dieta para emagrecimento. Então, tenho 9 indivíduos e eu tenho o peso deles antes da dieta e depois da dieta, tá? Bom, como que eu posso já ir colocar isso aqui? Vamos supor que seja na prova. Então, vai lá e coloca a variável peso antes, peso depois, ok? Aí ele já vai te dar, quando você fizer isso e pedir o teste T, ele já vai te dar a média das diferenças e o desvio padrão das diferenças. E se você quer calcular à mão, vamos relembrar como é que calcula? Primeiro eu vou fazer a diferença, ó, 74 menos 76 menos 2. 64 menos 60 dá 4. Então, eu estou calculando as diferenças de peso. 63 quilos que ele pesava antes, passou depois da dieta, passou a pesar 61. Então, ele tem uma diferença de 2, tá? E assim por diante.
calculando cada um. Aí eu vou fazer a somatória deu 33, e vou dividir pelo número de observações. 33 dividido por 9 vai dar 3,67. Então, esta daqui é a diferença média. Em média, as pessoas, né, variaram entre antes e depois em 3,67 quilos. Em média, tem gente que variou 11 quilos. Tem gente que variou 2 quilos, ganhou, olha aqui, ganhou 2 quilos. Ao invés de emagrecer, com a dieta, foi ganhar. Ok. Então, eu tenho aqui a diferença média. Beleza. Aí, eu vou fazer o desvio padrão das diferenças. Como é que eu vou fazer? Cada diferença distando da média. Ok? Então, como que eu vou subtrair? Menos 2 menos 3,67. Tá aqui. 4 menos 3,67. Tá aqui. 2 menos 3,67. Tá aqui. Ok? Se eu somar isso aqui, vai dar 0. Então, eu elevo isso aqui ao quadrado e vou dividir por n menos 1. Então, eu vou dividir por 8. Faço a somatória aqui ao quadrado, divido por 8 e encontro a variância. Aqui tá para baixo, mas é para cima. Tá? O desvio padrão ao quadrado. O desvio padrão das diferenças ao quadrado. Vai dar 22,75. Essa é a variância. Eu ainda não cheguei onde eu quero o desvio padrão. Eu tiro a raiz quadrada. Então, aqui o desvio padrão 4,77. Só lembrando isso, pode colocar no software e ele fazer isso tudo para vocês rapidinho. Beleza. Então, agora eu já tenho as informações preliminares. Já tenho a média das diferenças, já tenho o desvio padrão das diferenças, já sei que eu tenho 9 pessoas, né? O N é igual a 9 e os graus de liberdade vão ser 8. N menos 1, 8 graus de liberdade. Então, já tenho tudo para eu poder fazer, aplicar, né? Então, vamos lá. O primeiro passo é estabelecer as hipóteses. Então, a hipótese nula é que lá na população, a média de peso antes é igual à média de peso depois do regime alimentar. Ou que a média de peso antes, lá na população, menos a média de peso depois é igual a 0. Ok? E a hipótese alternativa é a hipótese da diferença, tá? Que as médias de peso antes e depois são diferentes. Ou um menos o outro vai dar diferente de 0. Duas formas de falar a mesma coisa. Ok. O passo 2, automático, nível de significância de 5%. O passo 3 é identificar, então, que a gente vai usar o teste T para amostra pareada, já que são as mesmas pessoas, ok? E eu vou consultar a tabela T, olhando 8 graus de liberdade. Deixa eu ver se eu tenho a tabela aqui. Então, para 8 graus de liberdade, o valor crítico relativo a 5% de significância está aqui, 2,3, ok? Então, vou lá escrever no meu desenho. Aqui. Será que eu não fiz desenho? Não, tá aqui. Tudo bem, mas mesmo sem desenho, eu gosto de desenhar, mas eu sei que entre menos 2,3 e 2,3, eu vou ter a região de aceitação de H0. Se o valor for abaixo de menos 2,3 ou acima de menos 2,3, eu vou ter a região de rejeição de H0. Vou calcular a estatística T. Então, eu vou é esta fórmula aqui. O que é isso? A média das diferenças, que a gente já sabe que é 3,67. Que divide o desvio padrão das diferenças, que é 4,77. Dividido por raiz quadrada de n, que é 9. Raiz quadrada de 9 é 3, está aqui. Resolvendo esta equação, dá 2,31. Olha que interessante, está exatamente no mesmo valor, tá? Então, a conclusão está exatamente, o p-valor seria de 5%. Será de 5%. Então, eu entendo que eu rejeito H0. Eu falo que há uma diferença estatisticamente significativa. Deu exatamente 5%. Mas é limítrofe, tá? Tá muito em cima. Então, não é
uma rejeição assim fortíssima, tá em cima, ok? Vamos fazer no software. Então, vamos montar isso aqui no software. Eu acho que eu até... Lembra que eu digitei essas folhas, esses resultados para vocês? Eu coloquei lá na sala de aula para facilitar. Então, é o exercício 3. Ó, eu tenho aqui o peso antes e o peso depois. Tá lá naquela folha que eu coloquei para vocês, do Word. Lá na sala de aula. Tudo bem? Todo mundo identificou ela? Sim. Então, tá. Então, eu também já coloquei o exercício resolvido, para se alguém quiser copiar lá também, coloquei no PowerPoint, não coloquei em PDF, nem nada. Então, vamos lá, eu abri uma planilha aqui, vou lá em visualização de variável e vou criar as variáveis, ó, peso antes e peso depois do regime alimentar. Beleza. Não quero casas decimais, vou tirar as casas decimais. Tirei as casas decimais. Como é uma variável numérica, eu não vou colocar os valores. Eu posso aqui colocar, né, a medida, que é uma variável de escala. Em todos os dois é uma variável, né, medida em números, é numérica. Beleza. Então, criei a base de dados para fazer esse exercício e vou lá e vou colar os dois pesos que eu já tinha copiado lá do Word, lá daquele documento que eu coloquei para vocês poderem copiar. Então, tá aqui, copiei. Então, eu tenho o peso antes e tenho o peso depois. Como são as mesmas pessoas, eu vou usar o teste T para amostra pareada. Como que eu faço? Vou lá em analisar, comparar médias. Aí, lembrando que eu tenho... Tá vendo que aqui o SPSS que eu estou usando tem 4 possibilidades, mas é aqui, ó. O teste T para amostras pareadas ou em pares. Entro aqui. Bom, aí ele está me dando aqui, eu quero a variável 1 e a variável 2 que ele vai subtrair. Então, eu vou colocar o peso antes na variável 1 e o peso depois na variável 2. Só isso. Não tem que fazer mais nada. Dá ok. Simples demais, né? É muito tranquilo. Você vê que na mão a gente tem aquele tantão de coisa. Aqui ele já me dá tudo. É muito automático. Então... a gente faz à mão só para entender, porque aqui a praticidade do software é muito grande, né? Aí fica bem mais tranquilo. Então, olha aqui que ele me deu. Ele me deu a média de um grupo e do outro, né? A média de peso antes e depois, mas isso aqui não me interessa. Para o teste T, não me interessa. O que me interessa tá aqui, ó, a diferença. Deixa eu reduzir o zoom. O problema é que quando a tabela é muito grande, ó, ele parte em 2 linhas, né? Lá no SPSS, no de vocês devem estar vendo numa linha só, que fica até mais fácil. Mas ok, o que ele está mostrando aqui para mim? Ó? Se você for fazer para mostrar, se for pedido, né? A variável da diferença, a média da diferença está aqui, ó, 3,67, arredondando. Ok? E o desvio padrão das diferenças, olha que ele explica tudo, ó. Ele fala teste de amostras emparelhadas ou pareadas, tá vendo? Ó, diferenças emparelhadas. Aqui ele fez os grupos em separado. Aqui ele fez unido. Ok? Então, a diferença foi de 3,6 quilos. 3,7 quilos. E o desvio padrão das diferenças foi 4,7. Bom, aqui eu tenho o valor da estatística T. Aqui ele me deu até, ó, o intervalo de 95% de confiança, né, para esta diferença aqui de 3,6. Ok, mas para a gente também isso nesse momento não é importante. O que me interessa é o valor da estatística T, que deu 3,301, e o p-valor, que como a gente tinha visto à mão, deu exatamente 0,05. Eu rejeito H0, eu concluo que há uma diferença estatisticamente significativa entre o peso antes e o peso depois, lá na população, mas comento que é um p-valor limítrofe, em cima, muito em cima. Ok? Tá, então esse foi o exercício 3 da folha. Vamos dar um intervalo, para todo mundo respirar. E aí, depois do intervalo, a gente vai fazer todos da folha. Ok? Vamos fazer um por um. Eu acredito que vocês já fizeram? Vocês tentaram fazer os outros da folha, com exceção? Sim, ótimo.
Perfeito. Então, eu não vou nem precisar dar tempo para vocês, né? A gente já vai fazendo, eu vou fazendo um por um, vocês vão vendo. Eu vou deixar para fazer à mão, mas eu vou mostrando para vocês que eu já fiz o slide e já foi, eu programei para 8h30 postar esses slides. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, se alguém quiser no intervalo agora. Aqui, ó, correção do exercício do teste T, tá? Então, no tópico 6, eu coloquei isso aqui, ó, correção do exercício do teste T. Então, eu coloquei aqui, ó, tá tudo aqui, todos eles feitinhos, tanto à mão quanto no software. Pelo menos no software, não o caminho, mas o output está aqui, de todos, ok? Então, aí a gente volta na segunda parte para fazer isso juntos e tirar qualquer dúvida que tenha ficado. Então, vamos dar 15 minutos, são 9h59, 10 horas, 10h15 a gente volta. Tá.